Vamos ver. Então, boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui nesse que é o nosso primeiro evento do Cerela, do ano de 2021. E a gente trouxe como tema desse webinar a questão da violência contra mulheres e meninas e o aborto legal. Para falar sobre isso, a gente convidou, a gente conta aqui, né, na verdade, com a doutora Maria Célia Ferraz, que é professora, advogada, e também é voluntária do projeto, ajuda a gente a orientar as nossas meninas. Convidamos aqui a doutora Ana Tereza De Reich, que é obstetra, ginecologista e diretora do nosso instituto, e a Viviana Santiago, que é, professora, ativista, especialista em direito das crianças, de gênero, raça, enfim, tem um super currículo. E então a ideia é a gente realmente debater o tema, né, do aborto legal, sobre a ótica da questão da violência contra mulheres e meninas. A gente quer dar um viés prático, a gente vai ter reflexões do ponto de vista de política, mas a gente também quer ter essa oportunidade para a gente deixar informações, orientações, tirar dúvidas. Se alguém tiver dúvida, quiser mandar pelo chat, eu não sei se a gente vai ter tempo, mas se tiver, a gente faz as perguntas, se não também eu coloco o Cerela à disposição, vocês mandem para a gente pelo direct, no Instagram, Cerela_mulher, e então fiquem à vontade também, se a gente não conseguir tirar alguma dúvida, assim, vai ser um prazer. Eu vou passar, então, aqui a palavra para a doutora Maria Célia, e, muito obrigada a todas. Maria Célia, é com você. Bom, pessoal, inicialmente eu queria agradecer ao Instituto Cerela, né, na pessoa da Cris Simões, nossa anfitriã aí, pela iniciativa. Gostaria também de agradecer à doutora Ana Tereza, né, que é médica ginecologista, diretora do nosso instituto, é um prazer muito grande. E também a Viviana Santiago, que é um ícone aqui no nosso país na busca de políticas públicas relacionadas a essa área. Então, é uma honra muito grande para mim dividir esse painel com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Maria Célia Ferraz, sou advogada e sou colaboradora do Instituto Cerela Mulher. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aborto, né? Então, primeiro ponto que a gente precisa identificar com relação ao aborto é que na literatura médica, clínica, o aborto é a interrupção da gravidez, que acontece entre a 20ª e 22ª semana, ou quando o feto pesa até 500 gramas. Né? Ultrapassados esses critérios, a gente tecnicamente menciona que não é mais um aborto, seria uma antecipação de parto. A prática do aborto, ela é criminalizada no Brasil desde 1940, então há pouco mais de 80 anos essa prática ela é criminalizada. Essa conduta, né, do que é o aborto para a clínica médica não tem nada a ver com o que é com o conceito jurídico e legal do aborto. Então, para nós do ramo do direito, o aborto ele é criminalizado porque se entende, a legislação brasileira entende, que existe um direito ali que deve ser protegido, resguardado e que, portanto, aquela conduta, né, intencional ou não de uma pessoa em causar um aborto, ela venha a ser criminalizada. Então, lá no Código Penal, o aborto está previsto nos artigos 124 a 126. Mas, apesar de ser, em regra, considerado crime a interrupção da gravidez, existem situações em que a legislação autoriza essa interrupção da gravidez. A lei, o Código Penal, nos traz duas situações em que esse aborto ele é autorizado pela legislação. A primeira delas é quando
a mulher é vítima de violência sexual, né? É o estupro, né? Então, se a gestação é decorrente de uma violência sexual, de um estupro, a mulher tem o direito de buscar o aborto, né? A interrupção daquela gravidez, né? Então, a outra hipótese que a legislação nos traz é quando existe um risco à vida da gestante. Então, nessas duas situações, a lei garante à mulher a interrupção da gravidez sem que isso caracterize uma infração penal, um crime. Então, a gente tem, como eu falei, o aborto terapêutico, né? O aborto necessário, que é aquele em que, se não for interrompida aquela gestação, vai causar a morte da gestante, da mãe. E a segunda hipótese é o aborto sentimental, que a gente chama, ou aborto humanitário, que é aquele em que a mulher foi vítima de uma violência sexual. Então, a legislação traz duas situações em que esse aborto é permitido. Mas, apesar da lei trazer apenas duas possibilidades, o Supremo Tribunal Federal, em 2012, ele ampliou esse permissivo, né, legal, essa autorização legal para que se procedesse à interrupção da gravidez. Então, essa terceira hipótese, ela não está prevista na lei, mas ela é ainda assim garantida às mulheres, que é no caso de anencefalia fetal, né? Essa determinação data de 2012 e o STF decidiu dentro de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental número 147. Então, a gente tem hoje 3 hipóteses em que o aborto legal é autorizado. 2 previstas na legislação e uma por entendimento jurisprudencial. Eu vou me prender mais à hipótese de aborto decorrente de violência sexual, decorrente de estupro, né? Mas a gente já sabe que existem outras 2 possibilidades. Primeiro, quando a gente fala de violência sexual, a gente precisa entender que mais da metade dos estupros que acontecem no Brasil, eles ocorrem durante a vida reprodutiva das mulheres. Então, boa parte dessas mulheres, dessas vítimas, são crianças, são meninas e adolescentes. E qual é a possibilidade ali, né? Qual é a taxa, né, a estimativa de que uma violência sexual pode vir a decorrer, né, pode decorrer dessa violência sexual uma gestação? Estuda-se que em torno de 5% das meninas e mulheres vítimas de estupro podem vir a engravidar. Então, como eu falei, existem uma série de leis, de decretos, de portarias do Ministério da Saúde que regulamentam qual é o protocolo que deve ser seguido pelo profissional da área da saúde para realizar essa interrupção dentro daquilo que a lei garante, que a lei permite, né? Então, essas portarias, essas regulamentações, elas definem quais são as técnicas, que documentos são necessários, o que a mulher tem que fazer e o que é garantido a essa mulher receber junto ao SUS, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer que essas mulheres e meninas, elas precisam de acolhimento. Então, hoje a gente fala muito em acolhimento humanizado. Então, se você imaginar que essas mulheres e meninas foram vítimas de uma violência sexual, que é um dos crimes mais graves que pode acometer uma mulher, que pode vitimizar uma mulher, então, quando você imagina que ela já passou por um trauma muito grande, muito pesado, você imagina que ela se dirigiu a uma instituição de saúde, ela precisa de acolhimento. Então, esse é o primeiro ponto que é garantido por todas as normatizações ali, por todas as portarias, é o acolhimento e o atendimento também por uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? É uma equipe que não é formada só pelo médico, ela é formada pelo profissional da enfermagem, por um profissional da área da psicologia, assistência social, além, obviamente, do médico. Então, quando a mulher é vítima de uma violência sexual e ela chega a um hospital e ela noticia isso no hospital, a doutora Ana vai saber falar muito melhor sobre isso do que eu, ela precisa receber uma série de medicações primeiro para uma possível infecção, né? Ela pode ter contraído uma doença, né, decorrente daquele ato. Então, todo esse acolhimento, né, todos esses procedimentos que são feitos no hospital precisam ser acompanhados
por uma equipe multidisciplinar. Além disso, a mulher, né, as mulheres e crianças e meninas, adolescentes, elas precisam ser informadas de que elas têm o direito de fazer a interrupção da gravidez, né? Então, é muito comum, eu já tive uma experiência dessa na minha prática, em que a mulher ela achou que ela tinha que fazer o aborto legal. Ela não tem que fazer o aborto legal, ela tem o direito, ela precisa de informação. Então, quando a vítima de violência sexual chega ao hospital, se detecta que existe uma gravidez ali, quando aquela mulher narra que aquela gravidez possivelmente foi decorrente de uma violência sexual, os profissionais eles precisam orientar, dar informação. Então, ela pode escolher, a mulher é que decide o que ela pretende fazer. E ela pode, sim, interromper aquela gravidez, optar por isso, mas ela também pode manter aquela gravidez se ela desejar atuar nesse sentido, né? Agir nesse sentido. Então, existem outras alternativas ao aborto, né? Inclusive, é preciso que se esclareça que a mulher ela pode manter a gravidez até o final, optar por continuar com a gravidez e não querer aquela criança. Então, ela também tem esse direito. Ela pode interromper a gravidez? Pode, mas ela pode optar por continuar e ter o bebê e ficar com o bebê, se ela quiser, ou ela pode optar por continuar a gestação e depois dar aquela criança para adoção. Então, esse processo, esse procedimento de dar a criança para adoção, ele precisa ser facilitado também. Esse é um direito da mulher. Se ela optar por manter essa gravidez, aquele hospital, aqueles profissionais precisam fornecer para ela também atendimento de pré-natal, né? Ela precisa ter essa facilidade do atendimento para pré-natal. Então, é muito importante que se esclareça também, essa é uma dúvida que é recorrente para mim, né? Chega muito para mim, se é necessário, quando ela é vítima de uma violência sexual, ela vai até o hospital, se é preciso que ela apresente um registro de ocorrência, né? E não é. Nenhuma lei, nenhum decreto, nem nenhuma portaria estabelece como obrigatoriedade, como requisito, que a mulher realize um boletim de ocorrência, que a mulher noticie aquele acontecimento à polícia. Nada disso é pré-requisito para que ela requeira e pleiteie ali o aborto legal, né? Um outro ponto que é muito típico para todos os crimes sexuais em geral, né, é a escuta da mulher que é vítima de uma violência sexual. Então, se dá ao depoimento ali, né, aquela narrativa de uma mulher que é vítima de violência sexual, não só a mulher, mas aqui no caso do abortamento, estou me referindo especificamente a ela. É dado a essa vítima de crime sexual, né, o depoimento, a narrativa dela, é dado um peso diferenciado daquele que é dado para a narrativa de uma vítima de um crime comum, de um crime qualquer. Então, especialmente se você imaginar que os crimes sexuais eles são os crimes que acontecem em lugares desertos, dificilmente você vai verificar um estupro acontecendo na esquina, ali à luz do dia. A gente chama, são delitos que são praticados às escondidas, né? São delitos que são praticados ali na clandestinidade. Então, você imaginar que a mulher tenha que levar 5 testemunhas para comprovar que aquilo aconteceu é um absurdo, é uma loucura. Então, ou dentro de casa, né? Ou dentro de casa, né, Maria Célia? Lugar inclusive, infelizmente, a maioria dentro de casa. Né? Exatamente, o índice de isso também é uma lenda, né, urbana que existe de que os estupros acontecem no beco escuro quando você está, né, descendo a rua. Não, a maioria dos estupros acontecem dentro de casa por um membro da família ou por um membro próximo, né, uma pessoa próxima da família, né, uma pessoa que tenha uma relação de confiança em geral, né. Você deixa aquela vítima na companhia daquela pessoa, ou a vítima se põe na companhia daquela pessoa porque tem uma confiança. Em regra, é assim que acontece. Então, é muito importante que a gente dê a essa vítima uma credibilidade, né? E o profissional da saúde que recebe essa vítima no hospital, ele tem que tomar o relato dela minucioso, sim, claro, com detalhes, com riqueza de detalhes. A gente precisa fazer, né? Eles precisam fazer
um comparativo entre a data daquela agressão que foi noticiada, daquela violência sexual, com a idade gestacional, até porque a mulher, ela pode, aqui eu não estou falando que ela está mentindo para conseguir o aborto legal, não. Ela pode não saber, não ter certeza se aquela gravidez é ou não decorrente de uma violência sexual, né? Então, não é uma coisa que uma violência sexual aconteceu e você imediatamente sentiu que engravidou, não é assim que acontece. Então, precisa dar uma credibilidade, o profissional de saúde precisa fazer aquele relato, receber aquele relato daquela mulher, mas ele não pode confundir o serviço que ele presta com o serviço de investigação policial. Então, é feita a escuta, mas é preciso que seja feita uma escuta isenta e uma escuta de preferência não direcionada, né? Eu estou partindo aqui dos aspectos, como me foi pedido, dos aspectos mais importantes com relação ao crime de aborto e ao aborto legal, a essa permissão, essa autorização dentro do contexto da violência doméstica, e eu consegui me recordar de um único ponto que eu ainda não falei e vou falar, que é a chamada escusa de consciência ou objeção de consciência. A objeção de consciência, ela é um direito do profissional de saúde. Então, a gente, às vezes, assiste muita série, né, de médicos, né, de essas séries televisivas, e a gente acha que o médico é aquele cara que vai chegar e vai resolver tudo, vai salvar todo mundo, é o super-herói. E ele é. Só que ele tem o direito, é o direito do profissional médico de não fazer determinadas condutas, né, determinados procedimentos, porque aquilo vai contra valores que ele tem pessoais e que ele tem todo o direito de ter e que é garantido no Código de Ética Médica. Né? Então, ao médico, o médico é um ser humano como nós, ao médico também é garantido o direito de liberdade de expressão, expressão de consciência, expressão de religiosidade também. E ele pode, inclusive, se negar a realizar o aborto legal sob o manto da objeção de consciência. Ele pode falar, não vou fazer esse procedimento porque ele é contra os meus valores religiosos ou valores morais, ou seja lá o que for. Né? Só que a objeção de consciência, como todo direito, não é um direito absoluto. Ele não é maior do que o direito à vida, por exemplo. Então, há algumas situações em que o profissional da saúde ele não vai poder alegar ou invocar a objeção de consciência. E um outro fator que é muito importante que a gente saiba é que, ainda que o médico tenha uma objeção de consciência, ela se relaciona a realizar aquele ato específico, mas ela não impede que o médico oriente, né? Então, a orientação, o direito à informação do paciente, ele é maior e ele não viola de nenhuma maneira a objeção de consciência. O médico pode falar, olha, você tem o direito a fazer o aborto legal. Eu não vou fazer, mas você tem o direito. Então, essa é a postura que a gente espera do profissional. E há também uma hipótese em que mesmo tendo feito lá, tem um termo, né, de objeção de consciência que o médico assina, mesmo tendo assinado o termo de objeção de consciência, ele precisa fazer aquele aborto, se for, por exemplo, uma emergência médica, né? Se ele não fizer aquele procedimento alegando objeção de consciência, ele pode responder por omissão de socorro, tá? Então, além de que a conduta, né, do profissional que não informa ou que não realiza aquele procedimento, se for uma emergência médica, ou se ele for o único profissional naquela localidade, né? A gente não pode pensar só nos grandes centros urbanos, tem localidades muito remotas no nosso país em que às vezes só tem um profissional de saúde, e ele não pode ser o único profissional de saúde daquela região que é um objetor. Então, ele não pode alegar essa escusa de consciência para realizar aquele procedimento, né? Essa escusa, se ela for utilizada de forma errada, ela vai obrigar aquela mulher, vai forçar aquela mulher a buscar um aborto inseguro ou vai trazer aquelas consequências que já são conhecidas de todos nós quando a mulher pratica o aborto de forma sozinha ou de forma insegura, né? Então, pelo menos o dever de informação ele precisa passar, né, precisa cumprir e de preferência encaminhar aquela mulher de maneira ágil, de maneira segura para o local, né, para aquele fluxo ali
pré-estabelecido que assegure o atendimento. Bom, Cris, foi o que eu preparei. A minha área é muito técnica, é muito específica e não é necessariamente... não posso dar mais detalhes porque foge daquilo que a nossa audiência precisa saber sobre o aborto. Tá bem? Eu passo, então, a palavra para Viviana Santiago. Fica à vontade, Muito Viviana. agradecida, foi muito bom te escutar, é sempre muito bom que a gente vá ao encontro das leis, né, para que a gente possa entender o cenário, né, e perceber essas leis como uma expressão de um determinado momento histórico ou de um grupo hegemônico, né, que as mantém. Eu digo isso porque a gente compreende aí situações em que foi possibilitado às mulheres, né, fazer o aborto, e, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem trocentos outros casos que não estão expressos na lei, mas que são tão legítimos quanto esses que foram apresentados, né? E defendo essa legitimidade. Sei que existem pessoas que elas são muito chateadas com essa discussão de aborto, né? Mas essa é uma discussão que é necessária. E eu sempre digo para as pessoas que a pergunta está errada. As pessoas sempre dizem assim, olha, eu não acho que uma mulher deve fazer aborto. Eu não acho que... Ninguém quer fazer um aborto. Ninguém quer fazer um aborto. Ninguém acorda um dia e diz, ai, hoje eu vou engravidar só porque eu quero abortar. Isso não acontece na vida de ninguém. Isso é uma experiência brutal no nosso corpo, na nossa subjetividade. Então, a pergunta que é feita à sociedade sempre que existe, né, alguma mobilização social, discussão de um novo projeto de lei, ou o que seja, é a pergunta, você acha que a mulher deve abortar? Essa não é a pergunta. A pergunta certa é, você acha que uma mulher deve ser presa ao abortar? Porque o que a gente está falando aqui é da necessidade de que a gente descriminalize, né? Que a gente entenda os direitos sexuais, entenda os direitos reprodutivos, né? E é muito contraditório, né? Que ao mesmo tempo que a gente diz que garante os direitos reprodutivos, a gente criminaliza o aborto nesse processo. E se a gente perguntar dessa forma, você acha que uma mulher que fez um aborto ela deve ser presa? A maioria das pessoas vai dizer que não, mas a gente sabe que a tendência de se manipular a maneira como se constrói as questões para o público, para se gerar resultados de entrevista, vai dando a impressão que a gente tem, muitas vezes, uma sociedade muito mais reacionária do que a gente tem, né? Mas a Argentina está aí para mostrar a gente que, mesmo em meio à pandemia, é possível, como dizem os estudiosos e estudiosas da holística, fazer surgir uma flor de lótus num pântano, né? Então, boa noite para todo mundo que está aqui. Eu sou Viviana Santiago, venho construindo há muito tempo, né, um estilo de vida, eu diria, mais do que uma carreira, mais do que um ativismo, é uma maneira de estar no mundo que vem sempre nessa perspectiva de entender que tem algumas coisas muito erradas e que a gente pode fazer alguma coisa sobre isso, né? Não assumindo a responsabilidade para consertá-la, mas entendendo e buscando estudar maneiras de que essas coisas sejam consertadas, né? Então, eu venho atuando muito no campo da promoção de direitos de crianças e de adolescentes numa perspectiva interseccional. É perceber que, para além do fato de serem crianças e adolescentes, né, tem gênero, tem idade, tem orientação sexual. Nós somos pessoas com múltiplas dimensões, com múltiplas identidades, e a partir dessas múltiplas identidades, da maneira como elas se relacionam, a gente acessa ou não direito aqui no Brasil. A gente tem a nossa possibilidade ou não de desenvolver os nossos potenciais, a gente vai enfrentar algumas barreiras ou não. Eu também diria que quando a gente pensa na questão do aborto, eu vou ao encontro do que as companheiras feministas em Recife sempre dizem, né, que nenhuma mulher seja proibida de ser mãe e que nenhuma mulher seja obrigada a ser mãe, né, que a reprodução ela seja uma escolha, porque ela é um direito, né, de todas nós. E aí, nesse sentido, pensando essas existências a partir desses diversos marcadores sociais, e indo ao encontro de todas essas violências, né, que acontecem e que estão na vida das mulheres adultas, a gente para pensar que muito daquilo que atravessa a vida das mulheres adultas não começa na nossa vida quando nós somos adultas.
quando a gente pensa os processos de violência ao qual nós somos expostas hoje, a gente vai perceber que muitos deles já estavam presentes na nossa vida desde que nós éramos crianças, né? E isso faz com que seja necessário que a gente leve para a discussão de gênero uma perspectiva geracional e para a discussão geracional uma perspectiva de gênero, que a gente perceba como esses fatores eles se conectam e que muitas vezes produzem uma violência que ela é pouco falada, ela é pouco percebida socialmente como estando ali naquele lugar da infância. E dessa percepção de que, porque meninas, a maioria delas são as mulheres no começo da sua vida, e que é enquanto mulheres que elas são tratadas ainda enquanto meninas, a gente tem um campo muito vasto de promoção e defesa de direitos de meninas no Brasil e no mundo. Né? E esse campo é um campo que ele tem muita dificuldade ainda hoje para se estabelecer, porque quando você vai ao encontro do movimento de infância, todo mundo é criança. Quando você vai ao encontro do movimento de mulheres, não, aqui ninguém tem que falar de criança, de menina, porque nem todo mundo aqui é mãe. Então, as meninas elas têm um não lugar na discussão. Né? A Agenda ODS de Desenvolvimento Sustentável é a primeira agenda no mundo que vai nomear as meninas. Veja só, em 2015, é a primeira vez que as meninas são nomeadas, né, para a gente poder ter condições de avançar enquanto humanidade. Aí o ODS 5 vai dizer, é preciso, né, que a gente invista em igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres, embora ele diga mulheres e meninas. Então, as meninas são sujeitas de direito, mas, ao mesmo tempo, elas enfrentam, por serem meninas, infinitamente mais barreiras do que os meninos para acessar esses direitos. Por quê? Porque a gente vive nessa sociedade que ainda é uma sociedade patriarcal. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, né, do termo patriarcado, mas eu costumo dizer que o patriarcado, o racismo, o machismo, eles não são a fada do dente, que você precisa acreditar neles para eles existirem. Eles existem mesmo que você não acredite. E o patriarcado é a lógica de uma sociedade que se estrutura montada na ideia de que o homem é o centro e a medida de todas as coisas. Se você não for homem, nessa sociedade você enfrenta desvantagens. E essa sociedade também é adultocêntrica. Então, se você também não for uma pessoa adulta, você não vale muita coisa. Então, perceba, as meninas não são homens, as meninas não são adultas, e quando elas são negras, e quando elas são meninas com deficiência. Então, nesse contexto, a gente tem um sujeito que é muito mais sujeito de violações, embora seja potência, porque se as meninas não fossem potentes, nós não estaríamos aqui. E nesse contexto, a gente precisa pensar essa violência de gênero estabelecida na infância e pensar a partir da forma de socialização. A gente é essa sociedade que tem um processo de socialização de gênero extremamente perverso, porque outra palavra, né, que vira o grande bicho-papão dos nossos dias, gênero, ai meu Deus, gênero, é um bicho-papão. E eu gosto muito de pensar no conceito de gênero a partir da ideia do que Guacira Lopes Louro, ela nos convida a refletir. Ela diz, olha, o conceito de gênero é somente aquele conceito que chama atenção para o caráter fundamentalmente social das diferenças entre homens e mulheres. Ou seja, antes da gente falar de DNA, de cromossomos, dessas diferenças anatomofisiológicas, pare para pensar na prática social. E é então na prática social que eu queria pensar, para a gente fazer essa relação entre a violência sexual contra meninas, né, e pensar, né, essa questão da socialização de gênero. Primeiro, a gente é uma sociedade que continua socializando meninos para que eles sejam predadores sexuais. Os meninos mal chegam nessa vida e já começa todo um tensionamento por parte da família. Se você está grávida, você já passou por isso, né? De alguém dizer para você, cuidado, que eu que estou grávida aqui desse menino, ele vai pegar a sua menina. Que prejuízo para você, pai, que sua mulher está grávida de uma menina. Então, todas as leituras de que essa menina, ou ela vai dar muito trabalho, ou essa menina vai ser consumida sexualmente pelo outro menino. Nenhum dos dois ainda chegou nessa vida, mas já existe uma expectativa sobre os papéis sociais que essas pessoas vão desempenhar. E isso segue, a gente segue socializando esse menino com muita pressão para que ele inicie um início de uma sexualidade a partir de relações sexuais. Então, a gente tem uma pressão para os meninos. E aí, meninos de 1 ano, quantas namoradinhas você já tem? A gente pergunta isso para os meninos. E as namoradas? E aí ainda é virgem?
Não, não pode, tem que resolver, vamos resolver isso. Eu não me lembro de nunca na minha vida, eu tenho 40 anos, eu não me lembro de nunca ninguém ter parado para mim e ter falado assim para minha mãe, o quê? Essa menina ainda é virgem, tem que dar, vamos arranjar alguém para essa menina dar. Não, tenho certeza que vocês também não, que ninguém chegou para o pai de vocês, como assim essa menina ainda não deu a ninguém? Vamos arrumar um menino para ela dar? Não, a gente recebe exatamente o contrário, a nossa perspectiva é, você não pode fazer. Menina, fecha essas pernas. Vou colocar uma calça comprida nessa menina, porque essa menina não tem modos para se sentar. Então, perceba, eu construo uma ideia de menino que ele precisa fazer sexo. Ele precisa para que ele possa ser homem. Eu construo uma ideia de menina que ela não pode de jeito nenhum. Depois a gente tem todas as ideias de que só pode depois de casar, não pode no primeiro encontro. Então, concretamente, o que a gente tem no processo de socialização de gênero é a construção de um estupro, de alguém que vai ter que fazer e alguém que não pode fazer nem quer se defender. E por que eu trago isso? Porque a gente está falando aqui daqueles estupros que são reconhecidamente estupros, mas pare para pensar que existem toda uma série de outros que sequer foram percebidos pelas meninas como tal. Né? A maioria de nós, se pensarmos na primeira vez que nos relacionamos sexualmente, nós somos estupradas. A gente teve aquele momento de dizer, olha, não, eu não quero mais, mas já estava na chuva, teve que se molhar. Não tem que se molhar. Mas é essa sociedade que cria meninos para serem predadores que vai justificar, vai dizer, é sim, ela fez porque ela quis. Quem mandou ela estar ali naquela cama com ele? Quem mandou? Mas ela foi para o quarto, mas ela já estava sem roupa. E com isso a gente constrói a ideia de uma culpa nessa menina e a gente constrói a ideia de que esse menino é um monstro. O problema dos shorts na escola é o problema de sempre. Desde que eu era uma menina, eu já não sou há algum tempo, né, que as meninas não podem ir de shorts à escola. E aí eu vejo meu filho de 15 anos e tem a mesma coisa, não pode ir de shorts na escola. Vejo meninas de 5 anos não podem ir de shorts na escola. Esse problema nunca vai se resolver. Porque o problema dos shorts na escola não é sobre o short das meninas, é sobre a ideia de que os meninos têm um desejo incontrolável e que eles são monstros que não podem ver pernas de meninas. E isso é profundamente danoso para a construção dessa masculinidade. Uma masculinidade que se institui a partir de um molde de desrespeito, de objetificação, muito pior para a vida daquelas meninas e mulheres que são negras. Porque desde o processo do estupro colonial, que nós somos percebidas, então, como aquelas pessoas que são provocadoras, são aquelas pessoas que têm a cor do pecado, são aquelas pessoas que elas têm um corpo completamente censurado, também com uma bunda desse tamanho, também andando, rebolando desse jeito. Então, a gente vai construindo e reiterando a ideia de uma mulher que ela é essa grande puta e que ela tem que ser punida. Né? E a maneira de se punir essa mulher é controlando o seu corpo, é estuprando o seu corpo. E depois a violência obstétrica, que não é o nosso tema, mas ela confirma isso, né? A punição da mulher que fez sexo. Na hora de fazer, você não gritou. Na hora de fazer, você gostou. Ou seja, as mulheres são punidas na nossa sociedade quando fazem sexo, mas os homens, eles são impelidos a fazer o tempo inteiro. Então, a gente, para resolver o problema, né, da gravidez indesejada, da gravidez não planejada, a gente precisa entender que só é resolvendo isso, só é quando a gente resolver todas essas questões em torno de sexualidade, de meninos, de meninas, que a gente vai começar a ter uma diminuição do número de estupros, e aí sim a gente pode falar em quando a gente não vai ter mais a necessidade desse processo de discutir aborto legal, não discutir aborto legal. Porque, por outro lado, a gente também é um país com elevados índices de gravidez na adolescência. E o índice de gravidez na adolescência incide sobre o índice de mortalidade materna. Porque a gente tem outra lenda da prática social de acredita que menstruou está pronta para casar, menstruou está pronta para engravidar, quando a gente sabe que o corpo de um adolescente não está pronto para isso. Então, o que acontece? Essa menina engravidou, geralmente fruto de uma relação sexual que ela não teve nenhuma autonomia reprodutiva naquele processo. Ela engravida, e aí o que tem? Por que a gente convive tão bem com gravidez na adolescência no século XXI? Né? Uma pessoa de 12 anos de idade, 13 anos de idade grávida, muitas vezes já está explícito ali, a nossa legislação diz, isso aí é um estupro de vulnerável, menina de 10 anos grávida, 11 anos grávida, 12 anos grávida, por que ela continua grávida? Porque a gente deu uma solução moral para esse problema. Qual foi a solução que a gente deu? O casamento. E é por isso que o Brasil é o 4º país do mundo em número de casamentos infantis,
porque a gente continua entendendo que o casamento é uma solução para a gravidez, mas a gente não questiona a gravidez. A gente não fala de processos de educação sexual que pudessem dar autonomia reprodutiva para as meninas, que pudessem ajudar os meninos a compreenderem consentimento. A gente não conversa com essas meninas que o útero não é o seu destino, que você não é porque você tem um útero que você precisa parir com 11 anos de idade, de que você tem escolha, e essa escolha está na sua vida. A gente também fala muito pouco sobre o impacto da mortalidade materna nessas meninas que estão engravidando e morrendo. Nessas meninas de 10 anos de idade, o Claden fala muito bem, né, que uma gravidez na infância é tortura. Ser obrigada a levar adiante essa gravidez é ser torturada. E as meninas são torturadas. Mas elas não são compreendidas como vítimas porque o casamento, ele é o processo de solução moral. E ser o quarto país do mundo, o primeiro da América Latina em número de casamentos infantis, mostra para a gente a dimensão do quanto que a gente não está sabendo discutir nada. A gente tem, dentro desse número de meninas em uniões consensuais, a gente tem meninas menores de 13 anos de idade que estão sendo estupradas todos os dias. A necessidade de controlar a sexualidade dessas meninas faz com que essas famílias invistam no casamento, né? E eles dizem, para ela não sair dando para qualquer um, eu digo, mas dá para um só e está sendo estuprada do mesmo jeito, que é o marido. E a gente não consegue compreender. Quando a gente teve o caso de São Mateus no ano passado, da menina de 10 anos, que foi aquela comotion no Brasil inteiro, eu cooperei com uma reportagem e o repórter me falou que a análise dos estudos dos dados daquele hospital mostrou que haviam mais trocentas outras meninas daquela mesma idade grávidas fazendo pré-natal, mas o estado civil era união estável. Então, como elas estavam numa união estável, não tinha um problema. O que leva a gente a entender que a única coisa que fez a gente reagir daquela forma pela gravidez daquela menina é porque foi uma relação incestuosa. Foi o tio. Se tivesse sido um vizinho, se tivesse sido um primo, se tivesse sido outro adulto, não teria tido problema nenhum, porque ela estaria agora casada, sendo estuprada todos os dias. Então, a gente precisa revisitar a maneira como a gente faz a socialização de gênero, a maneira como a gente pensa a vida dos meninos. A gente precisa abrir um espaço para discutir direitos sexuais e direitos reprodutivos. A gente precisa, sim, pensar em educação sexual. Enquanto feministas, nós sempre dizemos, né, educação sexual para que a gente possa ter o direito à vida, anticonceptivo para que a gente não engravide e aborto seguro para que a gente não venha a morrer. É disso que a gente precisa aqui no Brasil, educação sexual, contraceptivos e aborto seguro. Obrigada. Uau, Viviana, Maria Célia, que incrível e que responsabilidade a minha chegar atrás de vocês. Assim, queria dizer que vocês facilitaram muito a minha vida. Eu tive que reestruturar a minha fala enquanto vocês estavam dizendo, mas por um outro lado, eu acho que eu vou poder agregar a esse debate um outro lugar de fala, bem diferente do que eu tinha preparado, porque vocês já falaram toda a introdução que eu teria que fazer. Então, eu vou assumir aqui uma atitude bem corajosa até, e eu vou falar como uma profissional que trabalha dentro de um serviço de atendimento à violência de mulheres e meninas e uma executora do aborto legal, né? Eu sou aquela que vou lá e realizo, que escuto e que tem uma relação de médica e paciente com essa mulher ou com essa menina, né? Então, eu queria fazer algumas observações pontuando a fala de vocês, que, olha, eu vou dizer, além de toda a emoção, é de um rigor técnico da fala das duas, assim, admirável. Então, assim, vou começar me apresentando. Eu sou Ana Tereza, eu sou médica, como a Viviana colocou que ela tem, né, na prática da construção do pensamento dela, a diretriz de vida. Eu tenho na medicina também algo que faz parte da essência do meu ser, né? Não consigo separar. Eu sou médica o tempo inteiro. E sou uma médica ativista, sou uma médica que tem na saúde da mulher o seu foco, a sua pesquisa, o seu estudo, a sua prática clínica, enfim, as suas angústias, as realizações, tudo isso vem daí.
Eu queria pontuar duas coisas na fala da Maria Célia, como quem está na ponta, né? Como ela colocou, o aborto legal é permitido em 3 situações no Brasil. Aí, quando ela diz que o Supremo, né, aumentou e agora os fetos anencéfalos podem ser abortados, eu vou falar só a anencefalia é contemplada. Qualquer outra malformação que não é compatível com a vida não é contemplada nessa decisão do Supremo. Então, por exemplo, eu já fiz pré-natal de uma mulher cujo feto tinha uma agenesia renal bilateral. O feto não tinha os 2 rins. Uma situação absolutamente incompatível com a vida extrauterina. A gente tentou uma autorização judicial para essa interrupção, foi há muito tempo atrás. Hoje eu acredito que eu conseguiria, e não conseguia. Eu fiz o pré-natal dessa mulher até 34, 35 semanas. Vocês imaginam a agonia de uma mãe vendo a barriga crescer, as pessoas perguntando se é menino ou menina, justamente para impor tudo isso que a Viviana falou, e ela sabendo que não é nem menino nem menina, é uma criança condenada à morte. Então, são aspectos que às vezes a gente não pensa, mas que eles fazem parte dessa prática. Então, assim, qualquer outra malformação precisa de uma autorização judicial. Isso já é possível, a gente já tem uma jurisprudência, né? Maria Célia pode dizer melhor que eu, mas eu achei importante fazer essa ressalva. Uma outra coisa, assim, antes de eu entrar no caso da interrupção da gravidez, do aborto, né, pelo estupro, essa legislação, né, de que na iminência do risco de morte você pode interromper a gravidez, assim, não tem jeito. Se a mãe morre, o feto morre. Entende? Não tem jeito. Assim, não é uma coisa que foi feita para proteger o feto. É assim, vai embora a mãe e o feto, vão morrer os 2. O caso que é mais a doença que tem a maior incidência e que a gente faz com muita frequência até são as insuficiências cardíacas graves, né, em que o aumento da volemia que acontece na gravidez impõe um risco de morte quase que absoluto, dependendo do grau dessa insuficiência, né? E aí, pegando a situação do estupro propriamente, lá em 1940, isso é permitido, né? A mulher que se vê vítima de um estupro, que engravida, ela pode interromper. Num primeiro momento, a gente até estranha como que lá em 1940 esse direito já era contemplado. Esse direito era proteger a família, né? Um homem não admitiria um filho bastardo no interior da família. Então, vamos permitir, vamos abrir aí uma brecha. Essa brecha acabou, de alguma forma, permitindo com que essa violência da manutenção da gravidez oriunda de um estupro pudesse ter alguma solução. Mas a estruturação dos serviços de saúde para fazer essa acolhida e que isso seja um direito de fato é muito recente. É muito recente. Eu me lembro, na minha época de residência, eu não tinha isso. Essas mulheres nem chegavam. Então, enquanto a Maria Célia foi falando, eu peguei aqui alguns dados de uma aula que eu dei, que eu queria ter os números fresquinhos. Vamos falar de aborto legal. Aí eu vou abranger um pouquinho mais a minha apresentação, né? Eu sou diretora médica do nosso instituto. Nosso instituto é uma organização social sem fins lucrativos que tem como seu carro-chefe o enfrentamento à gestação na adolescência, né? O enfrentamento de fato. A gente tem a pretensão, a gente tem o sonho, a gente um dia vai conseguir impactar de fato nessa taxa indecente da gravidez em idade precoce. E aí a gente percebe 2 coisas, né? Que tanto a Maria Célia como a Viviana pontuaram. O estupro, ele é tido no imaginário popular, ele é o crime do beco escuro. Ele não é. O estupro, ele é um ato que acontece em casa, com os parceiros, os maridos, os padrastos, os tios, como foi o caso citado pela Viviana, da Comoção Nacional. Então, assim, a gente tem um índice de estupro
muito maior daquilo que é notificado, daquilo que é sequer reconhecido. Porque eu, Ana, tenho no meu entendimento que toda gravidez indesejada é uma oriunda de um estupro, mesmo que aquele ato tenha sido consentido, porque em algum momento houve uma falha numa proteção que incide única e exclusivamente no corpo da mulher. Então, isso por si só é um ato violento. E aí eu queria agregar algumas coisas de ordem muito prática, porque já que a intenção que a Cristine colocou que isso seria uma referência a esse material gravado, é que, olha, se você se entender estuprada, você tem direito ao aborto legal. O entendimento é seu. Você não precisa que ninguém concorde com isso. Se você chega numa emergência grávida e se declara vítima de um estupro, mesmo que você tenha sido, por exemplo, enganada porque ele disse que ia usar a camisinha na hora e não usou a camisinha, isso é considerado um ato violento. E uma gravidez em consequência desse ato tem direito à interrupção num serviço público, num serviço gratuito e num serviço respeitoso. Então, acho que eu agrego, eu acrescento, se eu me ater a esse passo a passo, se eu te explicar como é que você faz isso, né? Então, a primeira coisa é assim, o ideal, se a gente vivesse num país em que a lei de direito fosse a lei de fato, todo serviço, todo hospital que tem um serviço de obstetrícia e de ginecologia, ele teria que ter esse fluxo bem garantido. Mas não é assim que funciona. Então, a primeira coisa que eu oriento é que você procure, via internet, no site do nosso instituto, www.nossoinstituto.org, tem o passo a passo da violência. É que você procure quais são as unidades que têm esse fluxo bem estabelecido. Isso já está mapeado, né, no Brasil inteiro. Eu sou também, além de diretora do nosso instituto, diretora-geral de um hospital na Baixada Fluminense, que tem um serviço de violência e que tem um serviço de aborto legal. Então, assim, esse hospital é um dos hospitais, entre outros 5 no Rio de Janeiro, que tem esse fluxo bem estabelecido. Você vai chegar na emergência e vai se declarar como vítima de estupro. Aí eu acho importante ilustrar isso para que fique bem claro. Olha só, se a gente for pegar um anuário, né, de segurança pública em 2018, a gente teve 22.918 casos de violência registrados pelo SUS. E a gente teve 66.041 notificados à polícia, onde houve boletim de ocorrência. A gente estima que isso corresponda mais ou menos a 7,5% dos casos que de fato ocorrem. É um número extremamente subnotificado. Mas os estudiosos, né, os cientistas sociais, julgam que essa subnotificação ela gira em torno desse percentual. Então, a gente imagina, baseado nisso, que a gente tem 880 mil casos de estupros por ano. Estou falando do estupro clássico, tá? A penetração do pênis numa vagina que pertence a uma mulher que não gostaria de ter aquele pênis dentro da sua vagina, o estupro clássico. 82% desses estupros que acontecem, né, são mulheres. A gente tem também a violência contra o homem. Aí olha os números. 27% são de meninas com menos de 9 anos. 27%. 53,6% são de meninas com menos de 13 anos. Então, eu estou aí só corroborando o que a Viviana acabou de apresentar. Eu tenho um número um pouco diferente do da Maria Célia, mas é quase igual. 7,1% desses estupros culminam com uma gravidez. Então, a gente teria estimado aí 50 mil gestações ano por conta de atos de estupro. Sabe quantos abortos legais o Brasil realizou em 2018? 1.636. A gente tem aí 48 mil mulheres, mais do que isso,
que não souberam ou não tiveram acesso ou porque desconheciam. Eu estou falando do caso clássico. Eu não estou nem contemplando aquelas meninas que são estupradas por seus maridos, tá? Então, só para a gente ter ideia da dimensão. Aí vamos lá para o serviço de utilidade pública. A mulher chega à emergência, né? Ela já viu ali listado qual é o hospital que vai ter uma acolhida que conta com serviço de aborto legal. Ela vai se declarar vítima de um ato de violência. Como a Maria Célia falou, tem várias medicações que ela vai usar para evitar infecção sexualmente transmissível. Se aquilo for recente, né? Se ela acabou de ser violentada e tal, ela vai fazer a contracepção do dia seguinte e tal, mas estou botando o caso em que ela já chega grávida e ela se declara pleiteando um aborto legal. Ela vai preencher um processo dentro desse serviço que respeita uma norma técnica do Ministério da Saúde, em que a gente cumpre 5 etapas. A primeira etapa é um relato circunstanciado, que num serviço que é azeitado, que está acostumado a fazer esse atendimento, ele equivale à anamnese. A gente não fica revitimizando a mulher. Então, agora ela faz o relato circunstanciado, agora ela é atendida pelo médico. Então, assim, a partir do momento em que ela está ali contando a história dela, ela está fazendo o relato circunstanciado. Ela vai contar o que aconteceu, em que condição. Se ela se lembrar da data, porque uma mulher que sofre uma violência, às vezes ela não tem claro para ela aquelas datas certinhas. Então, assim, o médico, ele não é um detetive de polícia buscando ali se ela está falando a verdade ou não. Ela vai contar, ela vai relatar o que aconteceu dentro de um contexto, tá? E isso chama-se relato circunstanciado. Depois, ela passa por um procedimento que é um exame físico. Então, isso gera um laudo técnico, em que a gestação vai ser datada. Por que essa gestação vai ser datada? Para ver se ela está falando a verdade? Se aquilo é compatível com o relato circunstanciado dela? Não! É para uma decisão de qual a técnica que vai se usar para a interrupção daquela gravidez. O objetivo é esse. Então, ela vai ali passar por um exame clínico, podem ter exames de imagem. No exame de imagem, ela deve ser poupada da visualização do feto no ultrassom, porque já teve uma norma técnica que foi derrubada do atual governo, de que você tinha que oferecer a imagem para a mãe. Isso caiu. Não é para você fazer isso, você vai tirar o som da sua ultrassonografia, ela não precisa ouvir o batimento cardiofetal daquele feto que vai ser abortado, tá? E aí ela vai passar por esse laudo técnico. Depois, ela vai assinar um termo de compromisso dizendo que ela está falando a verdade. Ela assina. Repara, quando ela assina esse termo de compromisso, em que ela declara que está falando a verdade, sob a pena de estar incorrendo em 2 crimes, o de falso testemunho e o de aborto, que é sempre, no meu entendimento, uma etapa que me deixa um pouco constrangida, mas que dá para ser feito com muito respeito, você tira a responsabilidade do profissional de saúde sobre aquela verdade. A responsável por estar falando a verdade é a mulher. Cabe ao profissional de saúde prestar assistência àquela situação. Ela está assumindo o compromisso por escrito, registrado, documentado, que ela está contando o que de fato aconteceu com ela. Depois disso, né, é feito uma anuência, assinada uma anuência, né, por 2 profissionais da equipe, que é composta por enfermeiro, por assistente social, por psicólogo e pelo médico, dando o parecer daquele procedimento
e autorizando o procedimento. E, por último, é assinado um termo de consentimento livre e esclarecido, onde esse termo de consentimento é em qualquer procedimento médico que se faça, em que você assume que tudo bem você tomar uma anestesia, que vai ser introduzido 4 comprimidos de misoprostol de 200 microgramas na sua vagina, que o efeito não é imediato e que, eventualmente, pode ser que você tenha que ser submetida a uma aspiração, enfim, em que ela concorda em ser submetida a um procedimento. Aí eu falando assim, parece que é muita coisa, né? Num serviço em que isso é azeitado, esse fluxo acontece com muita tranquilidade. Ele acontece como qualquer outro atendimento, né? Então, assim, se você entra numa maternidade para parir, você vai passar por um exame físico, você vai passar, às vezes, até por um momento de espera para ver se você, de fato, está em trabalho de parto, aí você vai ter que preencher um papel para sua internação. Não é muito diferente disso nos serviços em que esse fluxo está bem azeitado, está bem estabelecido. Então, queria passar esse passo a passo do aborto legal, porque eu acho que é importante. E aí eu friso. Não há a menor necessidade do boletim de ocorrência acontecer. O boletim de ocorrência é uma outra coisa. Ele tem uma outra finalidade. O boletim de ocorrência tem como finalidade punir o agressor. Então, assim, são duas coisas que podem até acontecer em paralelo, embora dificilmente a dinâmica da violência permita que aconteça em paralelo. Mas, assim, o serviço de saúde, ele tem como função, como missão, o atendimento à vítima. Ele não tem nada a ver com a punição do agressor. Cabe à vítima, se ela quiser depois, né, ou fazer. O serviço de saúde, ele até pode mediar, se for a vontade da mulher, esse boletim de ocorrência. Mas, olha, eu digo por experiência, uma mulher que vai pleitear um aborto porque ela sofre uma violência, dificilmente ela, naquele momento, tem condições seguras de denunciar o seu agressor. Não é junto. A dinâmica da violência ela é tão cruel, que o serviço de saúde, muitas vezes, ele é a primeira porta de entrada de acolhida. E o serviço de polícia, ele vai entrar num outro momento, quando, junto com o serviço de saúde, muitas outras estruturas da rede já conseguiram proteger e blindar a gente nunca consegue, mas, enfim, conferir algum grau de proteção àquela mulher para que ela possa, então, denunciar aquela violência que ela está sofrendo. E aí, Doutora Ana. Perdão, acabou a fala, né? Não acabou não, ao contrário, está muito bom. Eu só queria fazer uma ponderação, que existe uma lenda urbana também que diz que se não precisa de boletim de ocorrência, se não precisa de autorização judicial, então qualquer uma pode ir lá e fazer, e é uma legalização, uma descriminalização indireta do procedimento. Não é verdade. Porque o que a gente recebe, né, de retorno é que as mulheres que se submetem a passar, né, que comparecem ali àquele serviço de saúde, que fazem aquela narrativa, que assinam o termo, que passam pelo exame médico, dificilmente, eu nunca vi, não conheço nenhuma que depois se descobriu que mas ela cometeu o crime de falsidade ideológica, cometeu, né, o crime de aborto. Elas não passam por isso. A pessoa que o acesso ao aborto, os números do aborto inseguro no Brasil são tão altos e são tão alarmantes que a mulher que não passou por aquela situação, que não entende que passou por aquela situação, ela não procura isso. Ela vai ali na esquina que vai ter alguém que vai fazer aquilo para ela e ela vai morrer ali, mas ela não se preocupa com isso. Então, eu acho que essa é uma desmistificação que a gente precisa fazer também, que se acredita muito nisso, que é uma forma, né, o jeitinho brasileiro de se aproveitar de uma brecha para fazer. E não é isso que realmente eu vejo acontecer nos casos que chegam até mim. Só queria fazer esse parêntese. Fica à vontade. Não, com certeza, não acontece, é ao contrário, né? Eu já fechei os olhos e assinei atestado de óbito de menina de 13 anos.
Com menos de 14 não precisa nem do relato circunstanciado. A lei entende que é estupro de vulnerável, mesmo que a relação tenha sido consentida e mesmo que o pai tenha a mesma idade, né? Então, assim, é muito triste. Aquilo que eu falei, 48 mil mulheres engravidam em consequência de estupro e não chegam no serviço de saúde não tem esse direito nem sequer conhecido, né? Por isso que eu acho super importante falar disso do lado prático, né? E aí eu queria encerrar a minha fala pegando um gancho da Viviana, que assim, a importância da educação sexual, que é o carro-chefe do nosso instituto, né? A gente no Brasil, e isso não é uma realidade só brasileira, né? Falar de sexo, falar de sexualidade, mas falar de sexo, sim, é um grande tabu. Isso não tem lugar nem nas famílias, nem nas escolas, nem nos serviços de saúde. Então, assim, a nossa juventude, os nossos adolescentes, eles ficam muito entregues à própria sorte. E isso, por incrível que pareça, é lógico que tem consequências mais sérias, impactos mais graves na população menos abastada, na população periférica, né? Enfim. Mas isso é uma realidade também da classe média e da classe alta abastada. Eu vejo aí, eu coloco muito meu na reta, né? Eu tenho uma filha de 18 anos. E eu lembro que quando ela começou a vida sexual dela, que eu falava, Ju, você está usando camisinha? Ai, mãe, para, eu não vou falar disso com você. É lógico, eu sou mãe dela. Assim, por mais liberal, aberta e tal que eu seja. E outra coisa, não adianta falar para adolescente, para jovem, com termo técnico. Não adianta, assim, eu já ouvi de menina e menino me dizendo, né, Ana, eu falei, mas poxa, você está usando camisinha? Ana, não dá para colocar uma camisinha, porque se eu coloco a camisinha nele, o pau brocha na hora. Ana, se eu boto a camisinha nele, o pau, ele goza e aí não rola nada. Enfim, existe uma mecânica da coisa, né? Nessa iniciação sexual, quando a gente usa a camisinha, que assim, se a gente não der lugar e espaço para a gente discutir quais são as reais dificuldades do uso do preservativo, e a proteção ela é dupla. É o uso do preservativo e é o uso de um método contraceptivo eficaz para a faixa etária. E que o acesso não existe. Não existe na realidade do atendimento público, do SUS. Mesmo uma mulher adulta, se ela quer colocar um DIU de cobre que é disponível, e eu sei porque eu faço capacitação dos médicos de família para inserção de DIU, né? O nosso instituto faz isso. Assim, é muito difícil esse acesso. Então, assim, não tem jeito. Primeiro, a gente vai precisar falar de educação sexual, a gente vai precisar garantir acesso a contraceptivo eficaz, com escuta, com orientação, com livre escolha, e a gente vai precisar garantir acesso à interrupção respeitosa e segura da gravidez, se a gente quiser, de alguma forma, impactar em indicador de saúde sexual e reprodutiva das mulheres, que no Brasil os nossos indicadores são vergonhosos. E aí eu encerro a minha fala, sei que eu estourei aí um pouquinho o tempo, mas é isso. Imagina. Eu vou falar, olha só, primeiro que eu tinha dito que não tem tempo, o tempo é de vocês, então você não estourou nada. Vou dizer que bom! Olha só, Cerela, eu sempre digo para todo mundo é o seguinte: 2 palavras proibidas, desculpa não pode, e é sem julgamento. Então, não, a gente está aqui para construir. Na verdade, eu vou pedir para você falar rapidamente até sobre 2 coisas que eu já ouvi você falar. Na verdade, eu vou pegar 2 ganchinhos. Um, que eu acho que é importante, pelo menos assim, eu ouvi você falar isso uma vez e me marcou muito. E você fez essa análise, né, do número de casos e do número de abortos legais realizados. E eu assisti uma vez uma live que você estava falando também de que o serviço de saúde, assim,
são vários hospitais. Aí você pega esses vários hospitais, você restringiu ali, né? O nosso instituto entra lá, vê a lista. E aí você falou assim, olha, tem excedente de serviço. Eu tenho serviço e não tenho quem procure. Eu não sei se isso ainda é, mas a gente acha, e há uma lenda, né, de que a gente não consegue o serviço. E uma vez, quando eu ouvi você dizer isso, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? De que, olha, nesse caso, é muito mais por desinformação e pelos tabus, pelos medos, do que por ausência de serviço, porque, infelizmente, talvez a procura seja tão pequena, que mesmo não sendo tão grande assim a capacidade, assim, ou o número, né, de hospitais que tem esse fluxo azeitado, mas eu ouvi uma vez você falar que existe uma Sim, capacidade maior do que a demanda. Então, eu acho que isso é uma informação que é reprimida. importante, né? Porque as pessoas já acham assim, não vou chegar lá e é SUS e eu não vou conseguir o atendimento. Então, eu queria que você confirmasse que isso ainda é o caso, para a gente deixar isso, assim... Bem registrado. Sim, esse serviço, ele é um serviço subutilizado, né? Então, assim, a realidade que eu conheço bem, que é a realidade do Rio de Janeiro, a gente tem 4 maternidades, sabidamente, aqui no Rio, que tem no estado do Rio, bem azeitado. É o Hospital da Mulher, Eloneida Studart, em São João de Meriti, né? O hospital onde eu sou diretora-geral. A gente tem o Hospital da Mãe, em Mesquita, o Hospital Maria Amélia Buarque de Holanda, no centro do Rio, e o Fernando Magalhães, em São Cristóvão, que é o pioneiro, né? Então, assim, essas 4 unidades, na realidade do Rio de Janeiro, tem esse fluxo bem azeitado. Se você for pegar a quantidade de abortos legais por estupro que são executadas nessas maternidades, você vai ver que o número é muito pequeno. Mas é muito pequeno. Já teve um ano lá no Hospital da Mulher, não me lembro, sei lá, não faz tanto tempo assim, 2015, 2016, que a gente teve 2 no ano. Um serviço que está ali. Isso mudou, ainda bem. Eu acho que a informação está chegando. O nosso instituto também fez algumas parcerias, né? E a gente conseguiu divulgar esses serviços. Por exemplo, tem uma ONG que chama Milhas, que levava as mulheres que tinham uma necessidade, uma demanda por aborto voluntário, levava para fora, para os países da América Latina, onde isso já estava liberado. E aí, uma das pessoas dessa ONG começou a ver que muitas dessas mulheres que ela estava levando para fora, elas tinham direito ao aborto legal no território brasileiro. Então, muito através de organizações da sociedade civil que promovem, que divulgam, apoiam, a gente está conseguindo fazer que dê match, né? A mulher que precisa do serviço encontre o serviço. Então, isso melhorou um pouco, Cris. Ainda está longe de ser uma situação em que a gente sabe que o acesso tem uma garantia ampla, mas sim, E aí, já que você me pediu para detalhar um pouco isso, eu vou te dizer, é muito triste. Olha só, eu sou obstetra, tá? Então, assim, faz parte da minha prática colocar bebês em colos de mãe, pela primeira vez, aparar crianças que estão chegando no mundo. Não existe privilégio maior. E isso não tem o menor conflito, não tem o menor com a assistência, o prazer que eu tenho em acolher mulheres em situação de violência, que chegam com demanda de aborto, que chegam com fundos de saco vaginais precisando ser suturados, que chegam machucadas. Não há prazer maior do que poder cuidar dessas mulheres com o respeito que elas não têm lá fora. Porque, às vezes, é através dessa primeira relação de acolhida que ela começa a perceber que há possibilidade das coisas serem diferentes, que ela não é julgada, que ela não é culpabilizada, que, ao contrário,
a voz dela passa a ser soberana, passa a ser protagonista daquela história. Ela tem o direito de contar aquela história através da ótica dela, né? Então, aquela lesão que ela tem no rosto, que ela tem na vagina, que ela tem na alma, ela vai ter um tratamento ali que pode detonar um processo de enfrentamento, um processo de quebrar um ciclo vicioso que é muito difícil de ser quebrado. Porque olha só como é cruel, né? E eu não vou falar aqui, contar, não vou descobrir a roda, né? A menina, ela engravida com 13 anos. Ela sai da escola. Ela sai da escola, ela fica menos capacitada para a parte nobre do mercado de trabalho. Ela fica mais suscetível aos parceiros violentos, porque ela depende deles. Ela fica mais suscetível a depender da família parental, né? E esse ciclo se repete. Eu já fiz parto assim, a mãe tem 15, a avó tem 30, a bisavó tem 45 e a tataravó tem 60. Não é raro. Quem está ali acompanhando a menina é a tataravó, é a única que não está trabalhando naquele momento, é a única que tem a disponibilidade para acompanhar aquela menina. Já tive que assinar atestado de óbito de menina de 13 anos, que teria acesso a aborto. Né? E já vi assim, uma outra coisa que é engraçado, vocês falaram da objeção de consciência, né? É muito engraçado o perfil do objetor. Geralmente, o médico que alega ser objetor de consciência, ele não é o objetor que tem o conflito moral e religioso. Aquele médico que é de fato objetor porque é religioso, e isso eu já vi, algumas vezes ele muda de opinião quando ele ouve a história da paciente. Eu já passei por isso. De tipo me ligarem, porque era uma sexta-feira, internou no sábado, e aí não tem ninguém para colocar um misoprostol. Aí você chega na unidade, a inserção da medicação já foi feita, e aí você falou, ele, não, aí eu ouvi a história dela e tal, e confesso que... Entende? Assim, esse papel do objetor, ele é de uma... A gente tem que ter um cuidado ético muito grande. E outra coisa... a objeção de consciência no atendimento, né? E a gente passa muito isso quando a gente está dentro de um serviço e que tem gente, né? Todos os serviços têm os médicos que alegam objeção. Por exemplo, uma mulher que provocou um aborto em condição insegura e que chega, não precisa nem ser com risco de morte iminente, não. Se ela chega com sangramento, ou se ela chega com qualquer complicação daquele procedimento, não atendê-la é omissão de socorro. O objetor de consciência, ele tem o aval para não detonar o processo, mas diante de uma complicação desse processo, ele não pode prolongar o sofrimento da paciente, ele não pode. Se ele tem como abreviar um sofrimento, faz parte ali do código de ética. Então, a objeção de consciência, ela tem algumas nuances que tem que ficar muito claras dentro de um serviço, né, para você poder lidar com isso. Quer ver outra coisa também que eu tinha separado para falar? É a lei do minuto seguinte, né? Que também poderia salvar milhares de meninas e mulheres. Assim, é você saber que depois que você é vítima de uma violência, você tem direito a um atendimento prioritário nos serviços de saúde, né? E que nesse atendimento você faz a profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis, você faz a contracepção de emergência, você é orientada sobre os seus direitos. Então, assim, isso às vezes a gente consegue, se fosse mais divulgado, a gente chegaria na frente de várias outras complicações, né? Uma coisa, Ana, que eu sempre penso por quê, né? Porque a gente tem estratégias muito bem construídas e colocadas em curso, mas que elas não chegam, as pessoas não chegam a elas, né? E eu penso que a gente precisa falar mais sobre a cultura do estupro, sobre esse processo de culpabilização das vítimas, né? De dizer assim, olha, o que é que faz
com que você, tendo sofrido uma violência, você não busca ajuda. É a certeza de que você vai ser julgada, é o medo de você ser punida, né? E se isso está presente na vida das pessoas adultas, na vida das meninas, quanto mais jovem, mais isso tem força, né? De você dizer, olha, como é que eu vou lá, se a primeira coisa que vão me perguntar é com que saia eu estava, por que é que eu entrei naquele carro, quem mandou eu beber? E a gente tem trocentas experiências que mostram que é isso que é feito mesmo, né? A gente ainda tem muitos desafios, especificamente no atendimento amigável a adolescentes, né? A gente sabe do impacto que tem. Eu trabalho o Brasil inteiro, né, nesses processos formativos e escutar as meninas dizendo assim, olha, Deus que me livre e buscar uma camisinha, Deus que me livre e buscar um contraceptivo, porque a agente de saúde disse que vai dizer para minha mãe, né? Pergunta se eu não tenho nada melhor para fazer ao invés de estudar, né? Então tem muito dessa perspectiva desses atravessamentos que impactam no exercício de direito das meninas, né? Eu lembro que há muitos anos atrás eu fui a uma farmácia e eu queria pedir um contraceptivo de urgência e foi uma commotion. Eu precisei, assim, me impor e dizer, olha, então, vamos ver o que é isso que está acontecendo aqui. Mas eu já era uma mulher adulta feminista, né? Um adolescente naquela situação sai daquele lugar, né? E não volta mais. E aí vai lançar o dado, dados estão lançados. Mas muito fortemente essa cultura que a gente tem de ainda acreditar que a culpa do estupro é da vítima, né? A gente não tem suficientemente falado sobre isso, né? A primeira pergunta que todo mundo faz quando sabe que houve uma violência sexual é perguntar de que horas foi, porque essa mulher não devia estar na rua dessa hora, perguntar com que roupa estava, se bebeu, por que entrou naquele carro, e isso incide diretamente na possibilidade de você pedir ajuda ou não, né? Essa falta de acolhimento ou essa certeza de que você vai ser julgada e punida, né? Viviana, você tem toda a razão, assim, e eu vou te dizer mais, né? Assim, até uma situação que eu passei recentemente. A falta de estrutura, né, e a violência institucional do não se falar disso é o que você falou, né? Não adianta você criar meninas assistindo contos de fadas e meninos assistindo Rambo, que vai dar ruim. Não adianta, né? Não adianta. É fato, não adianta você criar predadores e princesas e achar que vai dar certo. Não vai. Não, e há uma ilusão, e eu acho que há uma ilusão, só se complementando para deixar você complementar, mas há uma ilusão. Eu tenho trabalhado muito palestrando sobre a questão da violência, né, doméstica e da importância do acolhimento e tal. E eu fiz algumas dinâmicas com os homens. E há uma ilusão, e aí pegando o gancho do que a Vivi falou, que eu acho que ela tem total razão, há uma ilusão que a geração de agora é diferente. Porque acha-se que porque você tem internet, você tem informação, você tem acesso à informação. Mas eles não têm. Eu estou igual você, Ana. Meu filho tem 15 anos. Se perguntar se ele tem acesso, assim, informação mesmo, tem com quem tirar dúvidas mesmo, será que, né? Não tem. Então, realmente, o que a Vivi falou, e eu tenho lutado com isso também, tá, Vivi? Assim, para palestrar de graça nas escolas, porque, de fato, a gente tem que falar de papel de gênero, a gente tem que falar disso, porque eles podem ter... claro que a nossa geração é uma geração que, se quiser ver alguém pelado, ia na banca de jornal escondidinho, né? Né? Mas, então, claro que hoje... Mas essa geração atual é a geração que crianças de 5 anos de idade são viciadas em pornografia. Veja, a gente fez a curvatura da vara. Por quê? É Porque tão pouco saudável, né? Exatamente, porque eles estão sendo... É uma enxurrada, né, de estímulos e eles continuam tendo nenhuma informação. Eu digo para as pessoas, né, eu sou pedagoga, né? Então eu acredito que conhecimento é processo relacional. Informação não é conhecimento. O conhecimento ele se dá na relação, né? Quando ele é construído, né? Não está nem com um nem com o outro. O conhecimento é isso aqui, ó, é o que surge
do encontro de pessoas. E essas pessoas, elas estão consumindo informação, mas elas continuam tendo muita dificuldade de falar sobre sexo, continua a gente tentando falar com os nossos filhos não querendo, ou seja, a gente tem uma tarefa muito concreta, que é de a gente poder atuar para que esses espaços, que são espaços que constituem, né, os espaços de sociabilidade de adolescentes, compreendam o seu papel e a sua responsabilidade em conversar sobre esse assunto. E aqui a gente está falando das escolas, a gente está falando dos clubes, a gente está falando de coletivos de adolescentes e jovens, porque uma coisa é fato. Toda vez que adolescentes têm acesso a esse conteúdo, de entender a sexualidade, de conversar sobre consentimento, sobre autonomia reprodutiva, os índices de gravidez na adolescência diminuem. As experiências de todos os projetos, né, que são desenvolvidos e que trabalham esses conteúdos, a gente não tem gravidez não planejada, a gente não tem infecções sexualmente transmissíveis, porque essa menina, ela vai conseguir negociar o uso do preservativo e esse menino não vai achar que ela é uma puta, porque é por isso que elas não andam com preservativo na bolsa, porque ela fala, se eu perguntar para ele se a gente pode usar, ele vai achar que eu estou dando para todo mundo e eu não quero que ele termine comigo. A gente continua criando meninas para serem completamente dependentes da aprovação dos meninos, né? E criando os meninos para performarem uns para os outros nessa masculinidade. Então, quando a gente bota todo esse conteúdo, que a gente trabalha na perspectiva de oferecer outros repertórios de masculinidade, que a gente conversa sobre consentimento, que a gente conversa sobre essa construção de sua autonomia nos seus direitos sexuais e reprodutivos, isso vai se escalonando, né? Isso tem impactos sobre toda a vida dessas pessoas. Pense quantas decisões, então, você não é capaz de tomar e o quanto que isso vai incidir na vida das mulheres adultas. Mas, bem, estamos em 2021 e o mundo inteiro, né? O Brasil inteiro viu uma coisa bizarra dessa coisa que acontece no Big Brother, né? De um relacionamento super patológico, a menina atrás dele, ou seja, não é porque você é jovem, né, que você está livre de reproduzir, porque a nossa sociedade não sofreu um hecatombe e mudou. As pessoas são jovens, mas são nascidas e criadas aqui. Então, esse é o caldo cultural em que elas estão mergulhadas, né? E eu sempre digo assim, não confunda desinibição com empoderamento. Não é porque as meninas andam de Buda de fora, barriga de fora, que elas são empoderadas, não. Isso, elas são desinibidas. Né? E empoderamento é a gente conhecer os nossos direitos e a gente atuar em tudo aquilo que afeta a nossa vida. E isso pouquíssimas delas têm condições de fazer, porque a gente não educa as meninas para isso. Né? E a gente faz com que elas tenham uma falsa ilusão de que andar com a bunda de fora é empoderamento. É só isso. Eu digo, olha, o corpo é teu, faz o que tu quiser, mas não é só isso. Né? Ser capaz de atuar nas questões que afetam sua vida é tão ou mais importante quanto, mas para isso o patriarcado não se esforça em fazer. Né? Bunda de fora é até onde o patriarcado chega. Impressionante, Viviana, essa questão do papel de gênero, né? Que a gente está mergulhado nisso, né? Cultural, como você falou. A gente entra numa loja de brinquedos e a gente vê claramente o que se espera da menina, criança, né? Que vai brincar com a bonequinha, que vai ser a mamãe, que vai cuidar, que vai ter a panelinha e o passar-roupa, e o menino tem os foguetes, os carros, né? Os bonecos fortes, as espadas, as armas. Então, se espera, e quando você vai tentar, brinquedo não tem gênero, pronto. Esquerdopata, não sei o quê. Tem que ter um rótulo, né? Como se nós fôssemos geleias numa prateleira de mercado, que você é a geleia sabor tal e você é a geleia sabor tal. E não é. E a gente falar disso no nosso círculo de amigos gera aquela coisa de você afeminaze, você desvirtuou, você se perdeu. Isso é uma loucura, sabe? De que a menina tem que usar o rosa e o menino tem que usar o azul, que no chazinho revelação que está na moda, o balãozinho estoura, sai azul, é menino. Mas como assim é menino? Por que é menino, né? Então, assim, eu não sei, é uma coisa tão forte, né, da nossa cultura, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso avô, da gente, às vezes, porque às vezes eu me pego tentando me expressar e vendo, meu Deus, olha o que eu acabei de falar, e me corrigindo e me mudando, né?
E uma questão, voltando lá no que a doutora Ana falou, sobre a questão da gente não falar de gênero e não falar de sexo, eu trabalho muito com violência doméstica, com violência, crimes de violência, especialmente violência sexual, né? E quando eu faço a escuta da menina, né, das meninas, né, meninas de 12, 13 anos, às vezes eu sinto uma dificuldade dela de pronunciar a palavra vagina. Ela não fala, ela fala pepeca, ela fala o não sei o que lá. Então, assim, quando as crianças têm uma idade menor, uma vez eu fiquei, assim, por semanas com uma psicóloga, até a gente identificar que o agressor se referia à genitália dela como titia. Então, ele falava, ele encostou na titia. Quem vai saber o que é titia? É cada nome, assim, na pombinha, sabe, assim, que a gente escuta, isso dificulta você identificar aquela situação de violência. Então, por que não falar vagina? Minha filha limpa a sua vagina. Tenho 2 filhas. Minha filha, você limpou a sua vagina? Mas você tá. Então a gente fica romantizando aquilo ali da sua pepequinha, do seu não sei o quê, do piu-piu, sabe assim? Fala vagina, fala pênis, tem um nome para aquela parte do corpo, como tem o braço, como tem a perna. As pessoas não falam. E isso esconde tanta violência, sabe? Isso é uma fonte inesgotável de meios de se violentar meninas e meninos também. Entendeu? Você não tem esse espaço, né? A gente é a sociedade que até hoje ainda canta cabeça, ombro, joelho e pé. A gente só tem cabeça, ombro, joelho e pé. A gente não tem nada aqui. Isso é muito curioso, né? Ajuda a gente a entender. E como que a gente não oferece mecanismos para que as próprias crianças atuem na sua autoproteção? E isso é a educação sexual, que as pessoas insistem em não saber, mas a educação sexual é isso. As demandas de uma criança pequena para a educação sexual é nomear o próprio corpo, é trabalhar a noção do que é privado, de que partes do corpo ficam de fora, quem pega, quem não pega, qual é o toque que pode ter nessa parte do corpo. Isso tudo, uma criança pequenininha da educação infantil, por exemplo, aprende na educação sexual, e isso vira um mecanismo de autoproteção, dessa criança também poder atuar na sua autoproteção, de, no mínimo, ela saber dizer a alguém que alguma coisa errada aconteceu. Porque o que a gente vivencia hoje é que a maioria das crianças, somente quando elas já estão em alguma oficina ou em algum processo, já cansei de ter isso na minha vida, está facilitando alguma oficina e vê a mãozinha. Meu avô pega, meu tio já pegou. Né? E é ali que a criança reconheceu que tinha alguma coisa que não devia acontecer. Então, esse processo, né, de a gente reposicionar, né, a maneira como a gente lida com a sexualidade, eu acho que a gente não está dizendo aqui que estupro é sobre sexo, porque estupro é sobre dominação, é sobre poder, né? Misoginia é o ódio ao corpo das mulheres, mas quando a gente refaz esses discursos sobre o sexo e sobre a sexualidade, a gente consegue ter muito mais insumos para a gente fazer o enfrentamento à cultura do estupro. A gente não vai conseguir combater a cultura do estupro com toda uma lógica da própria cultura do estupro, né? Como a Audre Lorde diz, as ferramentas do mestre, elas não vão desmantelar a casa grande. A gente precisa de outras ferramentas e a educação sexual é um caminho muito potente para isso, né? Gente, a gente mudou aqui um pouco a dinâmica, mas é porque a conversa tá boa. Eu acho que a gente não vai ter tempo de fazer todas as perguntas, mas eu acho que tinha algumas perguntas, Maria Célia, para a Ana, dentro daquelas 3 que a gente escolheu. Vê se tem alguma que a gente, que eu acho que tem algumas que a gente não tocou. Sim, a doutora Ana falou para a gente como localizar, né, essa rede hospitalar, né, que tem o fluxo já bem delimitado, né? Eu gostaria que a doutora Ana falasse, ela narrou para a gente 4 hospitais aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, que fazem esse fluxo. Doutora Ana, e com relação ao hospital particular, é só a rede SUS ou o hospital particular também pode fazer? Eu vi essa pergunta, eu já fiz essa pergunta para alguns diretores, muito bacanas até, de hospitais particulares, né? Assim, não há uma resposta. Em princípio, a paciente poderia fazer, inclusive, pelo plano de saúde, né? Pela saúde suplementar. Então, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem como as maternidades a Santa Lúcia, a Perinatal de Laranjeiras, o Hospital Pasteur,
todos esses 3 serviços têm equipe de plantão. Então, em princípio, sim. Só que a norma técnica, ela diz que você precisa ter uma equipe multidisciplinar, né? Composta por enfermeiro, assistente social, psicólogo e o médico, né? E aí libera um da equipe multidisciplinar que não seja o médico. Então, você pode ter o enfermeiro e o psicólogo, ou o serviço social e o enfermeiro, enfim. Precisa ter pelo menos essas 3 categorias, além da categoria médica, né? Num hospital particular, esse atendimento concomitante para atender essa demanda, eu desconheço. Eu não conheço nenhum hospital particular, na realidade do atendimento, que precise disso, que faça isso. E aí vem uma outra questão. O médico assistente da rede privada, ele tem muito medo de ficar estigmatizado. Assim, não é um assunto, não são todos os médicos que ficam confortáveis para conversar e para falar a respeito. Você pode ver esse tema, você tem sempre 3 ou 4 pessoas que são sempre os mesmos que aparecem em todas as entrevistas, em qualquer mídia, pode ser a mídia da Globo, da Band News, da CBN, da internet, enfim, são sempre aquelas mesmas pessoas, porque a gente não tem muito conforto no meio. O médico, ele fica com medo, ele acha que pode ser um conflito, que ele pode perder um pouco do atendimento, do mercado dele ali, da obstetrícia, né, da assistência ao parto, se ele começar, enfim, sei lá, isso eu tentando deduzir, né? Eu acho que não tem a demanda também, não tem uma pressão da saúde suplementar das mulheres chegando com essa demanda para gerar esse incômodo e aí o serviço ter que se organizar. E uma outra coisa que acontece na rede pública assim, é a exposição, é aquilo que a gente falou. Uma mulher não se sente confortável porque ela não sabe se ela vai ser julgada, se ela vai ter respeito na acolhida, como é que vai ser esse atendimento, né? Então, eu acho que há um medo também da mulher se sentir desrespeitada ou exposta se ela chega num hospital privado. E uma outra coisa, geralmente o hospital privado, né, a saúde privada, ela funciona muito na relação, ela está muito centrada na relação médico-paciente. Então, geralmente, a paciente tem um médico dela, e aí vai depender muito da inserção que aquele médico tem dentro daquele serviço para isso acontecer. É lógico que isso acontece, tá? Não sejamos hipócritas. Eu não faço isso, tá? Eu não faço, isso é importante ficar claro, porque eu tenho muito... eu sou a marca, eu faço a marca. Mas é lógico que assim, a mulher que tem o seu médico, né, e que está nessa situação desconfortável, aquela pessoa que ela confia. Então, assim, depende muito. Que eu saiba, normatizado, eu não conheço nenhuma maternidade privada que preste ou que tenha prestado esse serviço, tá? Mas isso, assim, é um serviço que poderia, sim, ser contemplado por uma assistência privada ou até da saúde suplementar. Deixa eu contar uma história que eu acho importante nisso. A minha filha, né, ela é muito desinibida, agora eu já adorei essa coisa, e muito empoderada também, eu acho, em algumas coisas, né? E quando ela tinha uns 15 anos, 15 anos, ela me ligou, assim, mãe, desesperada, aflitíssima, assim, mãe, a fulana tá grávida, era uma amiga da turma dela, né, da escola. A fulana tá grávida, você tem que ajudar a fulana. Ela tem que abortar. Você tem que ajudar a fulana. Eu falei, Júlia, calma. Olha só. Você é amiga da fulana, né? Você tá junto com ela, não tá? Pro que der e vier, não tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a fulana pela mão, vai até a casa dela agora e vai ajudar ela a contar para a mãe dela, eu conheci a mãe, né, que ela está grávida. E quem vai me ligar é a mãe dela.
Não, mãe, mas a mãe nem sabe que ela não é mais virgem. Eu falei, pois é, essa é a parte difícil. Você está aí para o que der e vier, não é? Então, você vai pegar ela pela mão e você vai lá. Não só contar para a mãe dela que ela não é mais virgem, como ela está grávida. E a mãe dela vai me ligar. Aí passou um tempo, né? E aí a mãe me liga destruída, acabada, apavorada. Aí eu falei, olha, vamos lá no consultório. Vamos lá no consultório, vamos ver o que a gente conversa. E aí, na conversa, eu falei, me conta o que aconteceu, em que condição aconteceu essa perda da virgindade, né, e tal, que acabou rolando a gravidez. Nesse relato circunstanciado que ela fez para mim, junto com a mãe, eu falei, isso é estupro. Ela não está mentindo, ela não está aumentando nada. Eu falei, você vai sair daqui, você vai, pode ser agora, porque eu sei que isso gera uma ansiedade. Vai procurar uma dessas 4 maternidades, vai dizer que você está grávida como consequência de um estupro, e você vai ser contemplada com aborto legal. Vão agora. Enfim, e assim foi. Simples assim. Repara como muito do que a gente julga que não tem jeito, que não é contemplado pela lei nem nada, tem assim, tem jurisprudência, tem serviço, tem como isso não é. Se não é a Júlia que pega a menina pela mão e leva lá na mãe e tal, essa menina estaria numa clínica segura, porque o aborto ele pode ser clandestino, mas ele pode ser seguro, se ele é feito por uma pessoa capacitada, seguindo um protocolo da OMS. Então, assim, as mulheres ricas no Brasil, elas têm direito a um aborto, elas têm acesso ao aborto seguro, ainda que ilegal, ainda que fora da lei. Quem não tem, né? Quem não tem direito é justamente a mulher vulnerável. Então, assim, acho importante a gente ilustrar com alguns casos, porque a gente acaba vendo que isso, assim, tinha que ser na propaganda da novela das 9, entende? Assim, que uma outra coisa, você achar que ele usou a camisinha e ele não usou. Você jurava que ele tinha usado a camisinha. Tem um nome até, esqueci o nome. Mas tem um nome para isso, e isso é estupro, isso tem direito a aborto legal. Sabe? Mesmo que você esteja confusa, você não estava tão certa se valia a pena aquela relação ou não. Enfim, então acho que é muito por aí. Acho que falta muito esse acesso. E com certeza, Viviana, falta muito a gente conversar muito sobre estupro e o quanto isso está encruado, né? Quanto isso faz parte de uma cultura covarde, que agride a todos, agride os meninos também, né? Uma outra coisa, eu ouvi de um menino de 13 anos, ele me narrando um estupro, ele dizendo, quando eu tinha 13 anos, meu pai me levou na zona, umas termas, assim, eu morri de medo, eu não queria aquilo, eu chorava. Quando a garota chegou, eu chorava, e ela falou para mim, é cabaço, né, garota? Olha que violência. A Maria Célia está até respondendo aqui, still think é o termo. Bom, gente, são 9h40, eu vou encerrar, porque eu sei que a Vivi também tem um compromisso. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todas. Acho que tem muito. Doutora Ana, eu já anotei aqui temas para fazer post lá no Cerela. Então, assim, eu espero que a gente consiga ajudar aí nessa educação, né, na divulgação. Queria agradecer muito, muito, muito a todas. Prazer, foi muito legal. Vivi, muitíssimo obrigada. Maria Célia, muitíssimo obrigada. Contem sempre com a gente. E vamos divulgar também, tá, doutora Ana, a listinha, o nomezinho lá do nosso instituto, para a gente facilitar também esse acesso que a gente puder. Estamos juntas nessa luta aí, que ela é nossa. Maravilha. Gente, boa noite. Boa noite. Tchau, gente.